Fala família Jescop, tudo bem com vocês? Galera aqui do presencial, da família ON, sejam bem-vindos aí a mais um Lab. Como vocês já sabem, estamos estudando juntos aí o livro de Efésios, O Léo deu as 3 primeiras aulas aí, referente ao primeiro capítulo, a parte introdutória e a parte textual, a partir do verso 3 até o 22, se não me engano. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2, então, dessa carta de Efésios, tá bom? Se você puder, se você tiver aí com as mãos disponíveis, abra sua Bíblia aí comigo, já lá em Efésios capítulo 2, e nós vamos ler todo o texto, depois nós vamos vendo ponto a ponto. Hoje, na verdade, nós vamos ver a primeira parte do capítulo 2 somente, tá bom? Do verso 1 ao 10, que nós estamos estudando, como o Léo já mostrou, esse livro aqui do Stott, John Stott, que é chamado A Mensagem de Efésios. Então, nós utilizamos as divisões que ele fez aqui, nós podemos estudar juntos através do livro, através da palavra de Deus também, tá bom? Então, abra aí sua Bíblia em Efésios. Ele dividiu da seguinte maneira que esses versículos, tá do 1 ao 10, como eu disse, ele divide do 1 ao 3, chamando como um subtítulo o homem por natureza ou a condição humana, e dos versos 4 a 10 é o homem pela graça ou a compaixão divina. Então, nesses primeiros versículos do capítulo 2, Paulo expõe de forma bem direta, bem forte, assim, a condição humana, e então depois ele faz esse contraponto com a graça divina. Só dando uma recapitulada no que a gente já estudou, o Léo deu a introdução, falou um pouco sobre a carta, sobre o capítulo 1. Capítulo 1, para quem não viu e puder, volte lá, ouça as aulas anteriores, tá? Mas só para você não ficar perdido hoje, o capítulo 1 trata basicamente dos modos da operação de cada pessoa da Trindade na salvação do homem. Então ele começa falando da operação do Pai em nos predestinar, mesmo antes da fundação do mundo, para ser seus filhos. Fala da atuação do Cristo em ser enviado à Terra para se sacrificar por nós, em nos substituir nessa forma salvífica. E também fala do selo que nós recebemos do Espírito Santo no momento que nós somos salvos. Ele fala tudo isso ali no capítulo 1, do verso 1 ao 14, e então no verso 15 Paulo faz uma oração pela igreja de Éfeso, e não somente pela igreja de Éfeso, mas por todos que lerem a carta, porque muito provavelmente, como o Léo também já comentou, era uma carta circular, porque muitos manuscritos não trazem escrito aos Efésios, tem um espaço em branco ali para que fosse escrito. Então os teólogos, os acadêmicos creem que essa carta muito provavelmente circulava nas igrejas ali próximas a Éfeso, tá bom? Então, no capítulo 2, ele continua essa carta que, como já dissemos também, deve ser lida do começo ao fim, porque esse é o modo correto de nós lermos uma carta. Então, pegue aí, estudando a carta de Efésios, leia ela do começo ao fim, do capítulo 1 ao 6, e provavelmente você não vai demorar mais do que meia hora para fazer isso. Então, se você realmente tiver interesse em se aprofundar na carta de Efésios, faça como o Leandro Vieira nos disse anos atrás, leia 10 vezes a carta de Efésios. Então, leia e meditando, relendo, prestando atenção no que está sendo dito, para que você absorva então esse conteúdo e entenda, através da revelação do Espírito, a mensagem de Deus contida nessa carta, que é tão importante para nós, é tão importante em toda a história da igreja. Muitos chamam ela da maior das epístolas, da mais mística das epístolas. Então é uma carta que é uma obra-prima realmente do apóstolo Paulo, através da unção do Espírito na vida dele, tá bom? Então abre sua Bíblia aí, se você não abriu ainda, vamos para a leitura do texto, lá em Efésios 2, do verso 1 ao 10, nós vamos ler hoje, tá bom? A versão que eu estou usando aqui é a NAA, que é uma versão mais amigável assim para a leitura, mais atualizada, Nova Almeida atualizada. Vamos lá, verso 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele
nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse é o texto que nós vamos utilizar hoje, Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vamos, só antes de iniciar aqui nos detalhes do texto, vamos orar juntos para que o Senhor nos conduza aqui nesse estudo e para que Ele abra os nossos corações, nossas mentes para compreender a palavra de Deus, tá bom? Feche seus olhos aí se você puder. Pai, nós te agradecemos primeiramente por estarmos aqui juntos, Pai, estudando a Tua Palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque nós temos acesso à Tua Palavra, nós temos acesso a esse tipo de conteúdo, Pai. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor guardou, Pai, a Tua Palavra de todos os males que poderiam e tentaram sobre ela, Pai. Nós somos gratos, Pai, e pedimos que o Teu Espírito nos conduza nesse estudo, Pai, que o Teu Espírito abra os nossos corações, as nossas mentes, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos realmente enxergar, Pai, a Tua Palavra e ter revelação de fato, Pai, que não fique somente na informação, no conhecimento, Pai, mas que a Tua Palavra desça aos nossos corações, Pai, que nos transforme de dentro para fora, Senhor. Para a glória do Teu nome nós te pedimos. Amém. Então é isso, galera. Vamos agora para o texto, de fato. Efésios 2, no verso 1, Paulo começa dizendo aqui nessa versão: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Porém, me preparando para esse estudo, eu pude ouvir de um teólogo muito renomado na nossa nação, que essa primeira frase, Ele lhes deu vida, na verdade não está presente nos manuscritos originais. Então foi uma adição dos tradutores dessa versão brasileira, das Escrituras, para que o texto fizesse um pouco mais de sentido para quem lê a partir daqui. Porém, o que Paulo diz, na verdade, ele não começa dizendo que lhe deu vida, mas ele começa dizendo que nós estávamos mortos. Então, ele fala, quanto a vocês, mais ou menos isso, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E esse termo, ele lhes deu vida, somente aparece lá no versículo 5, nos manuscritos originais, tá bom? Mas isso é só um detalhe, para que a gente aprenda aí e se atente. Em relação às versões, infelizmente sempre vai ter um errinho ou outro, algum tipo de coisa como esse, mas é nada que comprometa de fato o texto, e por isso que é bom, quanto mais versões nós tivermos das Escrituras, melhor. Às vezes as pessoas perguntam para nós, qual versão vocês mais gostam de utilizar, qual vocês mais usam para estudo. Nós sempre recomendamos essas versões com uma linguagem mais atualizada, para facilitar o entendimento. Porém, se você quer realmente se dedicar a estudar as Escrituras, tenha o máximo de versões possíveis. Então, isso vai te acrescentar muito, porque você pode comparar uma com a outra, e ver as diferenças que os tradutores, colocaram ali no texto, a forma como eles interpretaram, tal, e dar uma abrangência maior na nossa visão. Tá? Então, se você tiver a oportunidade, compre o máximo de versões possíveis. Inclusive, eu estou lendo no celular, por exemplo, na versão em inglês, para praticar o inglês mesmo, e na versão em inglês não tem realmente essa parte, ele lhes deu vida. Ele já começa falando que nós estávamos mortos. Então, dá uma ênfase um pouco maior para essa parte do texto, tá bom? Então, ele inicia assim o capítulo, estávamos mortos por quê? Por causa das nossas transgressões e pecados, ou delitos em algumas versões. Essa parte também, alguns dizem que essas palavras são meramente sinônimos, quando nós estamos construindo uma sentença e colocamos palavras parecidas para que não haja repetição. Porém, o Stott aqui faz questão de enfatizar que Paulo escolheu essas palavras a dedo. Ele não colocou elas por acaso no texto, nesse verso 1. Então, há uma diferença entre transgressões e pecados, na fala de Stott aqui no livro que nós estamos usando como base. Ele diz que transgressões é como um passo em falso, uma travessia de uma fronteira conhecida. Então nós podemos entender, que aplicando a nossa vida, a palavra de Deus,
é aquela pessoa que tenta andar de acordo com a lei, que conhece a lei, porém que comete erros, que falha, né? Que tem esses deslizes, esses passos em falso. Né? Já a palavra pecado, utilizada aqui, como nós já dissemos muito provavelmente, ela é definida como errar o alvo, não estar à altura de um padrão. Né? Então, quando a própria palavra de Deus, né, quando ali no contexto do Novo Testamento, nos evangelhos, as pessoas são chamadas de pecadoras, né, não é porque não é por nada específico, além de a pessoa não fazer questão de seguir a lei. Né? Então, quando falam para Jesus, né, os fariseus, por exemplo, se ele fosse mestre realmente, né, se ele realmente fosse um profeta, ele saberia que ele está comendo com pecadores, com pecadoras. Né? O que eles estão dizendo é que aquelas pessoas eram pecadoras de forma assim deliberada. Elas não faziam questão nenhuma de voltar os seus olhos para a lei, né, de entender a lei, de viver de acordo com a lei. Elas simplesmente ignoravam a existência da lei e viviam suas vidas de acordo com os seus desejos, né? E é exatamente sobre isso que Paulo está dizendo aqui. Então ele diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Então essas duas coisas, esses dois tipos de erros, de pecados, nos levam à morte, né? Porque o próprio Deus nos deu a sentença que o salário do pecado é a morte. E então no verso 2 ele diz, nos quais vocês andaram noutro tempo, né? Porque ele está dizendo, escrevendo essa carta à comunidade de crentes, né, de Éfeso. Então eles já saíram dessa situação, porém eles viviam nela, né, num tempo anterior a esse. Paulo faz bastante nesse capítulo também esse contraste, né, que ele sempre gosta de fazer em suas epístolas entre o tempo passado e o tempo presente ou o tempo futuro. Então diversas vezes nós vemos Paulo falando, era de tal maneira, agora é dessa outra maneira. Ele faz sempre essa comparação entre o que era e o que é, o antes e o depois de Cristo em nossas vidas. Né? Então nesse capítulo é bem presente isso. Ele diz, nos quais vocês andaram segundo o curso desse mundo. Né? E o que é o curso desse mundo? Né? A palavra mundo aqui não é simplesmente o cosmos, né? Porque quando nós vemos nas escrituras escrito mundo, nós temos duas definições que são conhecidas. O cosmos, que é referente a toda a criação, né, tudo que foi criado por Deus. Então, quando ele vai se referir a isso, os autores normalmente escrevem cosmos, e o aion, que é o tempo presente, né, essa era. Então, nesse caso aqui, desse texto que Paulo escreveu, está escrito justamente o aion, que é segundo o curso desse mundo, né, segundo o curso dessa era, que é a nossa atual era até hoje, né, em que o próprio, como nós vamos ver aqui na sequência, o próprio Satanás, né, é o príncipe desta era, né, o príncipe desse mundo. Então, é tudo que nos envolve enquanto ser humano, né, e nós estamos inseridos nesse ambiente de pecado, digamos assim, nesse ambiente cultural depravado, decaído. Então, toda a cultura, né, tudo em nossa volta nos cerca, né? É esse curso natural que o mundo tem, né? Até o Stott, ele, na introdução aqui, ele faz questão de enfatizar isso, né? Porque nós lendo esse capítulo de Efésios, nós podemos explicar muito bem para as pessoas por que o mundo está como está, né? Porque nós vemos cada vez mais o mundo em decadência, né? Nós vemos a natureza gemendo, nós vemos as pessoas cada vez mais depravadas, né? Cada vez mais egoístas, egocêntricas, né? Não se importando com o outro. Nós vemos doenças, fomes, pestes, imoralidade, né? Racismo. Ele cita aqui até o nacionalismo, né? Que está inflamado. Enfim, todos os males do mundo, né? E muitas vezes as pessoas chegam a culpar o próprio Deus, né? Por esses males, né? Muitos dizem, se Deus é bom, né, por que todas essas coisas más existem? E esse capítulo de Efésios, né, principalmente os 3 primeiros versículos, nos dão justamente essa resposta, né, porque a natureza humana é má, né, o homem em sua natureza é mau. Então, nós estamos seguindo o curso desse mundo, né, e o curso desse mundo está indo nesse caminho de perdição, né? O próprio Deus disse lá em Gênesis 6, quando ocorreu a Torre de Babel, que todo o intento do pensamento do homem era mau.
Então, pós-queda, nós fomos entregues, né? Entregues não, né? Nós nos entregamos ao pecado, né? Nós nos colocamos nessa posição de rebelião contra Deus, de rejeição a Deus, e então nós sofremos as consequências, né? E talvez nós podemos pensar, né? Nossa, mas não fui eu, né, que errei lá atrás, né? Mas nós recebemos, né, como o que se colhe, que se planta se colhe, né? E nós recebemos parte dessa colheita também como geração, né? Muitas vezes nós não temos nada a ver com o que os nossos pais, nossos avós fizeram na vida deles, porém nós sofremos consequências boas ou ruins dessas ações. Então, da mesma forma com as pessoas mais distantes de nós, né? Como os próprios patriarcas, né? Como o próprio Adão, que foi o primeiro homem, como a Bíblia é muito clara em dizer que nós sofremos até hoje consequência por conta do pecado dele, porque afinal nós estávamos nele, né? Ele nos representava como raça, como humanidade, né? Então todos nós estávamos ali em Adão pecando. Então, por isso somos entregues ao curso desse mundo e vivemos desse modo decadente, né? Desse modo em dissolução rumo à perdição, né? Uma vez eu até ouvi um teólogo falando que era como se, ele explicando sobre a salvação, né? E era como se o rio de Deus, né? Um rio levasse todas as pessoas para Deus, né? Como se o fluxo natural da humanidade fosse esse rio que vai em direção a Deus, né? Porém, não é isso. É exatamente o contrário, né? A nossa direção natural é contrária a Deus, né? Se nós estamos num rio, esse rio está se afastando de Deus cada vez mais, né? E não nos aproximando dele, né? E por isso nós precisamos de um Salvador, né? Nós estamos nos afastando cada vez mais de Deus, indo cada vez mais contra Ele, nos rebelando cada vez mais contra Ele, por isso precisamos de um Salvador, né? E por isso estamos aqui, porque confessamos Jesus como nosso Salvador, né? Então ele continua, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, né? Então não é somente as coisas naturais ainda do mundo, mas também há esse poder, né, do príncipe da potestade do ar, que é ninguém além do próprio Satanás, né? Que, como eu já disse, o próprio Jesus chama de príncipe desse mundo, né? Porque ele tem a legalidade, digamos assim, sobre o mundo, né? Porque o próprio homem sujeitou o mundo ao pecado, então a rebelião, consequentemente, e a Satanás. Então ele também opera nos filhos da desobediência para que esses errem o alvo, para que esses pequem, para que eles se afastem de Deus, né? E inclusive ele tenta até conosco, né? A palavra diz que ele brama, né? Ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar, né? Então, ele tenta até conosco, que já estamos em Cristo, nos atingir, né? Com suas influências, com suas sugestões, porém em Cristo nós somos livres dessa influência de Satanás, né? Se o Espírito de Cristo, se o Espírito Santo está em nós, nós não temos espaço para outro espírito, né? Podemos sim sofrer influências, digamos assim, externas, porém nunca internas, do príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás, tá bom? Porque ele é bem claro, na continuação aqui, em dizer, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse espírito, né, o espírito maligno, né, o Satanás, atua nos filhos da desobediência e continua atuando, né? Então, não é algo que acabou, né? Como algumas teologias também dizem que Satanás está preso, né? Na questão do milênio, lá do fim dos tempos, alguns teólogos têm essa visão de que Satanás já está preso, né? Porém, para nós, como igreja, né, para mim é bem claro que ele não está preso, né? Que ele está solto e está atuando de forma veemente nos filhos da desobediência, né? Levando todos à rebelião contra Deus, tá bom? Verso 3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo deixa claro que nós também andávamos assim, né? E o que ele quer dizer com isso? Né? Que não é exclusividade de uma parte da humanidade, não é exclusividade dos gentios somente, por exemplo, mas toda a humanidade estava nessa situação, né? Toda a humanidade
estava em decadência, estava segundo as inclinações da carne, né? Estava como filhos da perdição, filhos da ira, como ele diz aqui, né? Então, ele inclui todos os seres humanos, toda a humanidade nessa questão, né? Todos os homens pecaram, né? Como ele diz em Romanos, destituídos estão da glória de Deus. Então, toda a carne, toda a humanidade estava sujeita a essas questões, né? Ao pecado, aos delitos e também escravos do curso desse mundo, escravos das vontades da carne e do próprio Satanás também, né? E ele reforça aqui quais condições eram essas do passado, né? Segundo as inclinações da carne, né? A carne, quando é citada aqui na palavra de Deus, não é a nossa pele, né? O nosso órgão exterior, mas sim o nosso interior, né? A nossa motivação interior, nossos desejos pecaminosos, isso que a palavra de Deus nomeia diversas vezes como carne, né? Porque nós fomos, pelo pecado de Adão, pelo pecado original, corrompidos na nossa carne e aguardamos a redenção do nosso corpo plenamente na nossa ressurreição juntamente com Jesus, como vamos falar aqui também, tá bom? Então a inclinação natural nossa enquanto seres humanos é rebelde a Deus, né? Porque nós já nascemos concebidos no pecado de Adão, né? Nós já sofremos no nascimento as consequências do pecado, né? Ninguém nasce sem pecado, né? A própria palavra diz isso, né? Que o próprio Davi diz isso: em pecado me concebeu a minha mãe, né? Então nós já nascemos pecadores, né? E necessitando dessa intervenção de Deus para que possamos deixar o pecado de lado e a nossa natureza carnal. Segundo as inclinações da carne, então ele diz, fazendo a vontade da carne, né? Então nosso corpo é escravo da carne, ele não consegue negar naturalmente os desejos carnais, né? As pessoas não têm essa escolha, né? Quem não está em Cristo simplesmente não tem essa escolha, né? A gente vê muita gente falar, eu não sou viciado, por exemplo, né? Quando eu quiser parar de beber, eu paro, quando eu quiser parar de usar droga, eu paro, mas você vê que a pessoa nunca para, né? Porque ela não consegue simplesmente parar. É muito raro, muito difícil, e eu creio que mesmo quando acontece já é um agir do Espírito na pessoa, né? Porque a pessoa por si mesma não consegue simplesmente ter esse controle, né? Esse autocontrole, nem mesmo o desejo, né? Porque nós, às vezes que estamos em Cristo, temos essas lutas, né? Essas dificuldades com algumas coisas específicas e parece que estamos sempre lutando com isso, e realmente devemos lutar, né? Devemos fortalecer o nosso espírito para que ele vença sempre a nossa carne. Porém, essas pessoas nem passa pela mente delas que é errado, né? Então elas fazem de forma natural, como Paulo escreveu aqui. Para elas é isso que é a vida, é isso que tem que ser feito, né? Curtir a vida, se divertir, aproveitar e fazer o que der na telha, né? O que der vontade, o que eu tiver desejo para me satisfazer, para satisfazer a minha vontade, o meu eu, né? O meu desejo. Então as pessoas vivem assim, simplesmente de forma instintiva, né? Não que nós não possamos fazer nada que nos deixe felizes, alegres e que supra os nossos desejos, né? Mas nós devemos ter esse filtro da palavra de Deus, né? Se realmente convém a nós fazer ou não, né? E o próprio Espírito coloca isso em nós, não somente na letra da palavra, mas nos nossos corações, né? Jeremias escreve que essa aliança do Espírito seria escrita em nossos corações. Então, muitas vezes, nós nem temos um conhecimento tão profundo assim das Escrituras, mas o Espírito nos incomoda com uma determinada ação. Então nós, no Espírito, já começamos a discernir que não é tão correto assim tal ação ou tal coisa que nós queremos ou desejamos fazer, né? O próprio Espírito nos incomoda, né? E esse incômodo já é um sinal de que o Espírito está em você, né? Se você não tem o Espírito, você simplesmente vai pecar e nem vai se incomodar com isso, né? Então, até a gente já falou diversas vezes, né, em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Porque tem muita gente que ainda tem medo, né? Fala, nossa, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo, né? E o que nós dizemos? Se você tem esse medo, não tenha mais, né? Não se preocupe, porque esse medo é gerado pelo próprio Espírito, né? Então, quem blasfemou contra ele não está nem aí para o que ele pensa, para o que se blasfemou ou não, entendeu? Ele é inconsequente nas suas ações. Então, se você tem um temor, um medo
de determinado pecado, já é sinal que o Espírito de Deus habita em você e está te transformando à imagem de Cristo. E ele continua dizendo, né, que nós não somente seguimos as inclinações da nossa carne, fazemos a vontade da nossa carne, mas também dos nossos pensamentos, né? Então, não se baseia, né, essa inclinação má, não fica apenas na parte exterior, né? Não fica apenas na nossa carne, mas também nos nossos pensamentos, né? Então, na nossa mente, nós fomos afetados, né? Como eu disse, lá em Gênesis 6, diz que todos os nossos pensamentos, as nossas inclinações são más, né? Então, não há solução para nós, né? Nós talvez, nós vemos o próprio Jesus falando, quando ele diz diversas vezes aos fariseus, né? Ouviram o que foi dito, né? Até nós estamos vendo isso na nossa série Siga o Mestre aos domingos. Ouviram o que foi dito, né? Não adulterarás, por exemplo. E aí ele diz, eu porém vos digo, né? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério no seu coração, né? Então, Jesus vai além do exterior. Jesus vai além dessa parte que é visível. Ele sonda também os nossos corações, nossos pensamentos, e ele sabe que também os nossos pensamentos foram afetados, sim, pelo pecado, né? Tanto o pecado de Adão quanto também o nosso pecado, né? A palavra diz que a nossa mente pode até ser cauterizada pelo pecado, né? Porque de tanto cometer, né, aquilo vai se tornando natural, né, para nós. E se não for uma intervenção do Espírito, nós incorremos em erro, em pecado, em iniquidade. Tá bom? Continuando, verso 3, seguíamos as inclinações da nossa carne, fazíamos a vontade da carne, também dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Essa afirmação é bem forte, né? Algumas pessoas até evitam falar sobre ela, porém Paulo é bem claro, né? E ele não tem problema nenhum em afirmar isso, que nós éramos, todos nós, como também os demais, por natureza, a nossa natureza era ser filhos da ira, né? Então, após o pecado, né, como eu já disse, o próprio Deus disse a Adão, né, Adão não, mas Paulo escreve isso, que o salário do pecado era a morte, né? Então, Deus foi claro, se você comer, você morrerá, né? E talvez Adão, por ele não ter tido a morte física ali no momento, né, ele não compreendeu bem isso, né? Porém, essa morte foi destinada a ele e a toda a humanidade, essa morte espiritual e posteriormente a morte também do corpo. Então, toda a humanidade passou a ser destinada à ira de Deus, né? Todos nós, em Adão, como eu disse, nos rebelamos contra Deus. Todos nós, em Adão, escolhemos o pecado, né? Nós, às vezes, falamos sobre essa questão de escolha também, mas nós já fizemos em Adão a nossa escolha. Nós escolhemos nos rebelar contra Deus. Nós escolhemos comer do fruto que ele proibiu. Então, nós escolhemos o pecado. A humanidade escolheu, não foi Adão que escolheu, entendeu? Foi toda a humanidade que escolheu o pecado. Então, todos nós estamos sujeitos às consequências dessa escolha, né? E quais são as consequências? Como eu disse, a morte espiritual e a morte física, né? Então, portanto, todos nós somos destinados à ira. Somos por natureza filhos da ira, e ele faz questão de falar como também os demais. Então, não há nenhuma superioridade em nós que estamos em Cristo, né? Nós estávamos na mesma situação, na mesma circunstância de toda a humanidade, né? Depravados, decaídos, condenados, escravos do pecado. Então, não há superioridade em nós. Toda a humanidade estava nessa situação lamentável que Paulo coloca aqui para a gente, nesses primeiros 3 versos de Efésios. Então, como o Stott define aqui, esses primeiros 3 versos falam do homem por natureza ou a condição humana. Então, essa é a condição humana, né, sem a intervenção divina. Nós somos tudo isso, né? Nós somos essas pessoas primeiramente mortas, segundo escravos, né, e guiados pela nossa natureza pecaminosa, escravizados pelo príncipe desse mundo, escravizados pelo curso desse mundo, seguindo as inclinações da nossa carne. Então nós estávamos nessa situação lamentável, vivendo cada vez mais
contra Deus, em rebelião a Ele, condenados eternamente, né, e sem solução, né, não havia nada que nós pudéssemos fazer, porque afinal, como Paulo faz questão de dizer no verso 1, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, né? Então, o que um morto pode fazer? Alguém já viu algum morto fazer alguma escolha, né? Por exemplo, a pessoa vestiu ele lá para a cerimônia de sepultamento, né, para o velório, e ele não estava satisfeito com a roupa, com o túmulo, com o caixão, né? Nós não vemos mortos fazendo escolha, então não havia nada que o homem pudesse fazer em sua condição natural, né? O homem estava morto, estava escravizado pelo pecado. Então ele entra na segunda parte do capítulo, né, com uma frase que é sensacional, primordial, e é a essência aqui desse texto, né, de Efésios 2, do 1 ao 10. Mas Deus. Eu gosto muito desse termo e até o Stott define como o menor, né, o menor dos resumos do Evangelho. Né? O que é o Evangelho? É esse mas Deus. Né? Porque, como nós vimos, o homem estava nessa condição desprezível, lamentável, né? Totalmente condenado e morto. Mas Deus, então, decide intervir, né? Como tem até um livro do Francis Schaeffer que diz isso, né? O Deus que interveio. Então, Deus decidiu intervir na nossa história, Deus decidiu intervir na nossa escravidão, na nossa morte, na nossa tragédia. Isso é o Evangelho, né? Porém, para que nós tenhamos isso como essa boa notícia, né, esse mas Deus, nós precisamos entender primeiramente essa primeira parte, né, do verso 1 ao 3, que é realmente a nossa condição natural, né, porque se nós não temos essa má notícia, a notícia que Deus nos resgatou, né, esse mas Deus não fará sentido, né, mas Deus, por quê? Né, por que Ele precisou intervir, por que Jesus precisou morrer, né, por que de todas essas coisas que nós falamos no Evangelho, né, de todo o plano de Deus, de toda a vida de Jesus, a encarnação, a vida, a morte, a ressurreição, né, os ensinamentos de Jesus. Tudo isso exatamente pelo que nós vimos no verso 1 ao 3. Né, a nossa condição era de morte, era de escravidão. Nós estávamos afastados de Deus eternamente. Né, então, não havia nada, como já disse, que nós pudéssemos fazer, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então, versos 4 e 5, né, ele inicia já nos dando então essa boa notícia do Evangelho, desse Deus que intervém. Né? Nós não vemos nenhum outro Deus, né, pelo menos eu desconheço, nenhum outro Deus que faça esse papel que o nosso Deus faz de intervir na nossa história, né? Porque o que os deuses das nações requerem, desejam, pedem, né? Ao menos as nações pensam que eles pedem, né? Adoração, sacrifícios, trocas, né? Vontades, rituais, enfim, eles desejam ser servidos pelos seus súditos, né? Porém o nosso Deus não, o nosso Deus se coloca nessa posição de servo. O nosso Deus encarna, Ele toma, né, a nossa natureza, um corpo semelhante ao nosso, para que Ele possa resolver o nosso problema. Em nenhum Deus, nenhuma religião nós vemos isso, Deus vindo em direção, né, Deus indo para salvar o seu súdito, né, aquele que lhe adora. Mas o contrário, né, o que é o natural, é que a pessoa preste essa adoração, esse sacrifício ao seu Deus. Né? Porém, na nossa religião cristã, é Deus quem intervém, né? É Deus quem nos salva, quem nos resgata dessa situação, né? E glória a Deus por isso, né? Se não fosse Ele, estaríamos naquela situação lamentável, como vimos do verso 1 ao 3, tá bom? Então ele continua explicando, né, o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então, qual é o motivo de Deus intervir? Qual é o motivo dele se mover, dele fazer algo em nosso favor? Será que nós conquistamos isso por algum feito nosso?
ele diz, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, são atributos de Deus, né? A misericórdia e o amor. Ele simplesmente, por causa da sua natureza misericordiosa, por causa da sua natureza boa, ele decide intervir na nossa situação, né? Então, o que é misericórdia, né? Se você não sabe ainda, é quando você pode infligir dano a alguém, né? Por exemplo, alguém me roubou, eu posso processar essa pessoa, né? Ela me roubou, segundo o nosso direito constitucional, eu posso processar essa pessoa, né? O que é eu ter misericórdia? É eu relevar, falar, nem vou processar, deixa quieto. Então a pessoa fica impune do seu erro, né? Ela não é processada e, logicamente, não é condenada por esse roubo. E é exatamente isso que Deus faz, mas ele vai além, né? Ele não simplesmente não processa, né? Ele se coloca na condição de processado, né, por nós. Então, é essa natureza dele que fez com que ele fizesse isso por nós. Então, a riqueza dessa misericórdia de Deus, né, como nós já definimos alguma vez, né, o que é misericórdia também? É colocar o coração na miséria do outro, né? Então, Deus conseguiu, pelos seus atributos, né, colocar o seu coração na nossa miséria, né? E nós podemos enxergar isso muito claramente na encarnação de Cristo, né? Porque esse é o maior milagre de todos, né? É o maior, para mim, pelo menos, olhando as Escrituras, como pode um Deus, né, que é infinito, um Deus gigantesco, todo-poderoso, onipresente, onipotente, enfim, todos os seus atributos, e se encarnar, né? Se colocar nessa situação num corpo semelhante ao nosso, né? Então, como diz lá em Filipenses 2, né, ele se esvaziou de toda a sua glória, né, e se colocou nessa condição humana, né, e não só isso, ele ainda foi obediente até a morte e morte de cruz, né. Então é isso que é essa boa notícia do Evangelho, né. Deus interveio. Por quê? Não porque merecemos? Não, porque ele é misericordioso, porque ele nos ama, porque ele é bom, né. Então é por isso, né, pelos atributos do próprio Deus. E nós vamos ver que tem mais um motivo aqui nos versículos à frente. E Paulo faz questão de enfatizar novamente que nós estávamos mortos. Ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então esse termo que eu disse lá no começo, que só aparecia no verso 5, nessa parte aqui, nos deu vida juntamente com Cristo. Não é presente lá no comecinho do verso 1, mas somente aqui, nessa parte do verso 5, mas completando o que ele diz aqui, novamente reforçando, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Então ele não somente nos deu vida, ele nos deu vida juntamente com Cristo, no momento da ressurreição de Cristo. Nós fomos incluídos, através do que Cristo fez, da sua vida, como eu disse, dos seus atos, dos seus ensinamentos, de cumprir com justiça toda a lei, da sua morte, da sua ressurreição. Nós fomos então incluídos nisso, nós fomos substituídos por Cristo, Ele pagou o nosso preço, por isso hoje nós podemos ter comunhão com o Pai novamente, comunhão com Cristo, acesso à presença de Deus. Como o autor de Hebreus diz, muito claramente, entremos com confiança no trono da graça. E ele faz questão também de enfatizar essa parte da humanidade de Cristo, dizendo que nós temos esse sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, Jesus, por ter vivido em carne, se compadece de nós, porque ele entende a nossa fraqueza, a fraqueza da nossa carne, ao que estamos sujeitos, enquanto humanos carnais. Então ele compreende bem isso. Por isso nós podemos ter confiança dessa substituição e confiança nas nossas orações, chegar diante de Deus, porque Deus, ao olhar para nós, não verá mais nós, verá Cristo em nós. Então Cristo está na nossa frente como nosso intercessor, nosso mediador, como também Paulo diz, que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
né? Paulo faz questão de enfatizar isso também nessa passagem. Jesus Cristo, homem, que é esse mediador entre nós e Deus. E ele finaliza o versículo 5 dizendo: pela graça vocês são salvos. Então, a primeira menção desse trecho que ele repete posteriormente, então ele diz claramente que foi pela graça, né? Não foi por nenhum tipo de ação nossa, por nenhum mérito nosso, por nenhuma escolha nossa, mas sim pela graça de Deus fomos salvos, né? E o que é a graça? Né? Nós costumamos definir a graça como um favor imerecido, né? E realmente é uma boa definição, né? Porém, a graça nós também podemos definir como o próprio Cristo, né? O próprio Jesus é a graça encarnada. Nós vemos nele toda essa manifestação da graça de Deus, né? E podemos então definir a graça assim, né? Vai além da misericórdia, né? Como eu disse, a misericórdia é o não exercer um direito de resposta, digamos assim, né? Um direito de ser restituído de algum dano, né? Mas a graça vai além. A graça, além de não exigir restituição, ela ainda dá, né? Como se alguém bateu no meu carro, por exemplo, né? E eu vou atrás da pessoa, vou processar a pessoa, vou fazer o boletim de ocorrência e tal. Tenho direito na lei de fazer isso, né? Mas então eu decido pelo Espírito agir com misericórdia. Eu falo, não, né? Vamos deixar quieto, eu arrumo o meu, você arruma o seu, e beleza, vida que segue e tal. Mas a graça vai além disso, né? A graça é como se a pessoa bateu no meu carro, ele está errado, né? Ele danificou o meu carro, danificou o dele também, mas eu, além de não cobrar o conserto do meu carro, eu pago o conserto do carro dele, né? Então eu falo, não, né? Vamos fazer o seguinte, né? Você bateu, você está errado, mas deixa que eu pago o seu carro, né? Vamos lá no mecânico e vamos acertar tudo, vamos deixar seu carro certinho, né? Consertado novamente. Então é isso que é graça, né? Na nossa cabeça, não, pelo menos na minha, não faz muito sentido, né? Nós vivermos dessa forma, é somente pelo Espírito. A nossa natureza briga com isso, né? Nos nossos pensamentos, não, mas como? O cara bateu em mim e está errado e eu vou arrumar o carro dele? Entendeu? Na nossa cabeça isso não entra. Mas é assim que Deus pensa, né? É de forma graciosa, né? Mesmo podendo fazer justiça, né? De forma pela lei, né? Não seria nada ilegal, não seria uma vingança injusta, mas ele decide ser gracioso, né? Ao invés de aplicar justiça, ele decide então aplicar sua graça sobre nós, e glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, né? Porque somente pela graça nós podemos ser de fato salvos. Beleza? Vamos para o versículo 6, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Versículo 6. Juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, como já lemos nos versículos anteriores, né, nós fomos ressurretos juntamente com Cristo, né? Paulo fala isso, né, no capítulo 1, né, que o mesmo poder que o Espírito exerceu para ressuscitar Jesus dentre os mortos, né, ele exerce em nós. Né? E por quê? Porque, de fato, estávamos mortos da mesma maneira que Cristo estava morto. Né? Então, quando Cristo é ressurreto, nós também nele somos ressurretos. Né? Então, a palavra diz que nós já ressuscitamos. Né? Então, e por que disso? Né? Porque no Espírito nós já ressuscitamos. Né? E, de fato, vai além disso. Né? Ele continua dizendo aqui, ó, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes, né? Regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, além de nós sermos ressurretos, nós estamos agora, nesse momento, assentados com Cristo nas regiões celestiais em espírito. Né? Para nossa mente é muito para compreensão, mas é fato. Se a palavra de Deus diz, é fato, nós estamos lá de alguma forma representados em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais. Né? E por isso que nós falamos muito sobre isso também, né? De enxergar o mundo dessa maneira, né? Não enxergar mais o mundo da nossa perspectiva, né? Daqui para o céu, mas enxergar o mundo do céu
para baixo, né? Do céu para a terra. Então, como Jesus orou, né? Que a sua vontade, Pai, seja feita na terra como ela é feita no céu, né? Então, que nós possamos, como igreja, como corpo de Cristo, compreender a vontade de Deus, né? Compreender os desejos dele, para que nós possamos, de fato, executar a vontade dele aqui na terra, como ela é feita no céu, né? E ser, então, cooperadores, participantes com Cristo nesse plano de restauração de todas as coisas, como nós também falamos sempre, falamos bastante também no curso de Cosmovisão sobre isso. É que nós precisamos trocar a nossa forma de ver o mundo, né? Nós precisamos ver o mundo a partir das Escrituras e a partir do plano de Deus, a partir dos céus, e não mais a partir da nossa realidade caída, né? Nós precisamos ter agora essa cosmovisão cristã, né? Não é simplesmente um conjunto de regras, né? Não é simplesmente uma religião, não são simplesmente rituais, né? Mas é uma maneira toda de ver o mundo, né? Então, todos os aspectos da nossa vida devem ser transformados pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, né? O Evangelho, ele é completo, né? Como o Leandro Vieira sempre gosta de dizer, tem até um livro dele que é muito bom sobre isso, né? Ele abrange todas as áreas da sociedade, né? Então, não há nada para que o Evangelho não tenha resposta. Nós, talvez, que não estamos enxergando ou não estamos buscando essas respostas na Palavra, em Cristo, né? E não estamos exercendo isso. Mas nós devemos, como cristãos, né, o fato de nós sermos agora em Cristo filhos de Deus, nós devemos trazer essa realidade celestial para cá, né? Nós passamos a ser esses intercessores, né, entre céus e terra. Nós estamos entre céus e terra, literalmente, né? Nós estamos tanto aqui quanto estamos lá sentados com Cristo e precisamos então entender essas realidades, o funcionamento delas, né, para que nós possamos de fato aplicar isso no nosso dia a dia, em tudo que nós formos fazer, para que nós façamos tudo para a glória de Deus, né? Porque esse é o desejo de Deus em Cristo para nós. Amém? Então nós estamos lá assentados com Cristo nas regiões celestiais. E por que, né, Deus fez isso? Ele responde no verso 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, tudo isso que Deus fez, a nossa salvação, né, a intervenção dele, a graça dele, o que Jesus fez, foi para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Então, tudo que Deus faz é para a glória dele. Por isso, tudo que nós fazemos também deve ser para a glória dele. O John Piper, se não me engano, que fala isso. Se Deus fizer qualquer coisa que não seja para a glória dele, ele está sendo idólatra, né? Ele está errando. Por quê? Porque ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, né? Então, tudo que ele vai fazer é para a glória dele. E da mesma forma nós, né? Se nós fizermos as coisas que não são para a glória de Deus, nós estamos errando, nós estamos pecando, porque fomos criados para a glória dele, né? Então, todas as nossas ações devem ser com esse objetivo, como Paulo também disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, que nós possamos entender e discernir isso, para que Deus seja glorificado em tudo, né, que nós fizermos, não somente nas nossas reuniões de domingo, não somente dos nossos estudos, mas sim 24 horas da nossa vida, né, que Deus seja glorificado no nosso sono, que Deus seja glorificado no nosso café da manhã, que Deus seja glorificado na nossa reunião familiar, nos nossos almoços, nos nossos momentos de comunhão, né, nos nossos momentos de diversão, no nosso trabalho também, né, em todos os momentos que nós passamos na empresa ou trabalhando, né, na sua própria empresa como um empreendedor, seja lá o que você faça, que todos os seus minutos, todas as suas horas sejam para a glória de Deus, porque Ele é digno e para isso que você foi criado, para glorificá-lo, né? Que isso fique bem claro nos nossos corações. E também Ele completa dizendo: em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, como já dissemos, essa bondade também é parte desse atributo divino, né? Não tem nada a ver conosco, mas sim com Jesus, né? Então, para demonstrar, né, nos tempos vindouros a sua graça e a sua bondade para conosco
em Cristo Jesus, né? Porque é algo muito, como já dissemos, né? Não tem explicação realmente, a não ser a graça de Deus, né? E a bondade dele, a misericórdia para conosco. Não faz nenhum sentido na nossa cabeça Deus intervir em nossa situação, né? Sendo nós pecadores destinados à ira, escravos do pecado, escravos da carne, ele intervir. Então, em tudo isso, ele será, e será e continuará sendo glorificado eternamente por nós, né? Pelos anjos, por quem quer que seja, né? Como diz, se não me engano, em Filipenses, né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor. Então, essa é a realidade que nós viveremos, né? Como disse Isaías também, toda a terra será cheia da glória de Deus. Então, é isso que ele deseja, né? Que essa glória dele se expanda, se espalhe por toda a terra, né? E toda a criação entenda a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia, a sua bondade, os seus atributos e passem a glorificá-lo mais e mais, né? Como nós faremos durante toda a eternidade, dando glória, dando louvor, dando honra a Ele, porque Ele é digno, né? Como os anjos estão lá agora, né? Dizendo santo, 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 simplesmente porque Ele é digno, né? E gosto muito de uma definição da palavra santo, né? Que é incomum, né? Nós costumamos dizer consagrado, separado, e realmente está certo, porém é incomum, né? Quando os anjos olham para Deus, eles contemplam e dizem incomum, isso não é comum, é fora do normal, é maravilhoso, é santo, santo. E é isso que eles fazem, é isso que nós nos juntamos a Ele, como nós aprendemos nos nossos momentos de adoração, nos nossos momentos de louvor, e nos juntaremos na eternidade para a glória de Deus, louvando, adorando a Ele a todo tempo, simplesmente porque Ele é digno. Então, no verso 8, Paulo reforça o que ele já havia citado, dizendo, pela graça, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, verso 9, para que ninguém se glorie. Então, Paulo mais uma vez coloca essa frase, né? Porque pela graça vocês são salvos. Então, ele enfatiza que realmente a graça é o único meio da nossa salvação, né? E por que eu estou repetindo também, nós somos enfáticos em falar isso? Porque é a única maneira, é a maneira bíblica, né? E nós precisamos resgatar isso em parte das nossas igrejas, né? Na nossa nação. Se você perguntar para as pessoas, né? Como você é salvo? Né? Como Deus te salvou? Talvez não sejam todas que saibam te dar essa resposta, né? Que vão te falar pela graça de Deus, né? As pessoas costumam falar, se eu viver uma vida santa, se eu viver uma vida justa, né? Se eu andar segundo a palavra de Deus, se eu obedecer aos mandamentos, né? E tudo isso é bom e Deus realmente quer isso. Porém, não é assim que você é salvo. Você é salvo pela graça, né? Então, se alguém te perguntar como Deus te salvou, você pode responder simplesmente isso. Me salvou pela graça, né? Sou salvo pela graça, mediante a fé. Então, é assim que Deus nos salva e é essa resposta que nós devemos dar e ter, e realmente ter consciência disso, para que nós não sejamos, né, não fiquemos temerosos, né, não nos movamos por qualquer vento de doutrina, né, e venhamos realmente a compreender a palavra de Deus, que é essencial para nós e é referente à boa notícia do Evangelho que nós tanto desejamos e gostamos de compartilhar com os outros, né? Então, pela graça, nós somos salvos, né? Em Cristo Jesus. E aí ele faz questão de também dizer, ó, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O que Paulo está se referindo aqui quando ele diz, e isto não vem de vocês, é dom de Deus? Ele está se referindo à fé, né? Que é a palavra anterior. Então ele diz, mediante a fé, e isto, a fé, não vem de vocês, é dom de Deus. Então até o meio para chegar a essa graça, que é a fé, também não vem de nós. Então, realmente Paulo está querendo, através do Espírito, enfatizar aqui que não há mérito em nós nenhum, né? De forma nenhuma na nossa salvação. É somente pela graça e pela fé que nós nos achegamos a Deus em Cristo Jesus, né? E nos entregamos a Ele. Então a fé é esse presente, né? Quando ele diz aqui que é dom de Deus, é um presente
que Deus dá àqueles que creem, né? Então, Deus nos dá a fé para que nós creiamos, né? Então, é bem claro esse movimento de Deus em direção a nós e não de nós em direção a Ele, né? Porque, afinal, como já vimos, a graça é o único meio, né? O único acesso que nós temos à salvação, e nós, como mortos, como Paulo nos definiu, não poderíamos de maneira alguma, né, decidir ser salvos, mas sim ser alcançados então por essa graça mediante a fé, que é um dom de Deus. E ele enfatiza no verso 9, não de obras para que ninguém se glorie, né? Então Paulo ainda faz questão de colocar essa frase, né? Já estava bem claro que não era referente a nada que nós fazemos, né? Fizemos, mas sim ao que Deus fez, né? Então, não de obras para que ninguém se glorie, né? Paulo deixa bem claro isso, de que era impossível para nós ser salvos pelas nossas próprias obras. E inclusive no livro de Romanos, né, ele fala até de Abraão, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, né? Então não é a lei, né? Nunca foi a lei, né? Nem no judaísmo poucas vertentes judaicas creem que a lei poderia levar à salvação, mas sim essa esperança no Messias, né? Então nunca foi pela lei esse aspecto salvífico, mas sim nessa esperança, nessa fé em Deus e no Messias que ele enviaria a favor do seu povo, né? É isso que Israel esperava e muitos esperam até hoje, esse Messias que os libertará de fato. Beleza? Último versículo então, para a gente finalizar, versículo 10, que diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos claramente aqui aparecendo as boas obras, embora fique bem claro que nós não somos salvos pelas obras, mas as obras sim aparecem aqui logo na sequência. Até coloquei uma frase aqui para a gente ver depois. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela, né? Então fica bem claro que nós somos criatura, né, primeiramente. Então Deus nos criou, Deus nos fez em Cristo para as boas obras, né? Então só esse aspecto de ser uma criatura, né, criada pelo próprio Deus já nos coloca nessa posição de dependência dele, né, de estar ligados a ele, do nosso propósito estar ligado a ele, porque um criador só cria algo para um propósito, né? Ninguém cria nada sem propósito. Vou criar um lápis para ficar de enfeite, né? Ninguém cria nada, um lápis para ficar de enfeite, cria um lápis para se escrever, né? Ninguém cria uma câmera para ela enfeitar o ambiente, né? Para ficar bonito na estante. Não, ela é criada para filmagem, para fotografia, né? Então é isso, né? Nós fomos criados para a glória de Deus, criados com um propósito, né? Então eu acho muito bonita essa parte aqui que diz, somos feitura dele, né? E essa palavra feitura é poema, né? Que é até o nome da igreja lá do Leandro Barreto, né? Poema Church, que quer dizer poema, né? No original, obra de arte, obra-prima, né? Então é isso que nós somos para Deus, né? Nós somos esse poema, essa obra-prima da criação de Deus, né? Nós somos feitos de forma diferente, de forma especial e colocados numa posição superior, né? Como o próprio Deus disse a Adão: governe, né? Domine sobre os seres do ar, do mar, enfim, domine sobre toda a terra, governe toda a terra. Te fiz para te colocar nessa posição diferenciada de governo, né? Porque muitas vezes nós vemos hoje ideias querendo igualar, né, o ser humano aos animais, à natureza, enfim, dar essa conotação de que todos nós viemos do mesmo lugar, do acaso, da evolução, enfim, e somos iguais, né? Não podemos nos colocar numa posição de domínio, de governo sobre a criatura, né? Mas a palavra de Deus é bem clara em relação a isso, que Deus nos fez sim de forma diferente e nos fez sim
para dominar, né, sobre toda a terra. Por isso dominamos até hoje, mesmo com o advento do pecado e da maldade, dominamos mal, né, governamos mal, porém temos esse governo dado pelo próprio Deus sobre as espécies, né? Então é isso que ocorre porque Deus fez assim e quis assim, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, né, as nossas obras, como nós sempre dizemos, não são para que nós sejamos salvos, mas são porque somos salvos, né? Então, fomos criados para isso, criados para viver a vontade de Deus, criados para a glória de Deus e, portanto, criados para as boas obras, né? As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, né? Então, mesmo as obras que nós fazemos foram preparadas de antemão pelo próprio Deus, né? Então, qual o nosso mérito, mesmo nas obras? O próprio Deus preparou essas boas obras para que nós pudéssemos andar nelas, né? E é isso que nós devemos fazer, isso que nós devemos buscar e desejar para que vivamos segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, né? Até marquei a frase do Stott aqui para eu ler. Em relação às obras, as boas obras são indispensáveis para a salvação, não como sua base ou meio, mas sim como sua consequência e evidência, né? Então fica bem claro essa questão das obras aqui nesse texto e também para Stott, né? De que é uma evidência da nossa salvação, né? De que é uma consequência da nossa salvação. Então, é natural, né? A partir do momento que eu sou salvo, eu farei boas obras e ponto final, né? Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, mas, né, se a pessoa é salva pela graça, então não precisa fazer mais nada, né? E essa definição não existe, né? Porque se a pessoa é salva, é óbvio que ela vai fazer, entendeu? Não existe um salvo que não faça boas obras. Então, não existe essa, de achar também, né? Eu sou salvo pela graça, sou escolhido e ponto final, não preciso fazer mais nada. Não é. Se a pessoa pensa isso, ela não entendeu a graça de Deus, não entendeu o Evangelho, né? Porque quem entende, quem compreende o que está escrito, é bem claro, né? Nós somos salvos pela graça sim, porém para essas boas obras que Deus preparou para nós de antemão para que andássemos nelas, né? Então, é assim que nós vivemos, é assim que nós devemos buscar viver, tá bom? Então, fechando, só dando um panorama rapidão sobre tudo que nós vimos. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Éramos escravos dos nossos desejos pecaminosos, da influência do mundo e de Satanás. Nós estávamos nessa condição caída, deplorável, como nós vimos lá do verso 1 a 3. E aí, a partir do verso 4, Deus então intervém. Mas Deus interveio, graças a Deus, nessa situação, por seu grande amor e misericórdia, então nos alcançou, nos ressuscitou, nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, nos salvou pela graça, por meio da fé, e não por nenhum ato ou obra nossa. Então, pela graça somos salvos por meio da fé. E por quê? Fez tudo isso para a sua própria glória, né, para o seu próprio louvor, né, para sua própria exaltação, porque tudo que ele faz, tudo que nós fazemos deve ser para a glória dele, porque, como eu disse, ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Então, ele nos salvou também para a glória do seu nome nas gerações futuras, no tempo vindouro, e ainda nos preparou boas obras para que andássemos nela, né? Então, Deus fez tudo isso, de fato. Nós não fizemos nada, ele fez, nós desfrutamos, nós recebemos esse privilégio, esse presente de poder, então, participar de tudo isso, né? Mas o que isso muda na nossa vida, né? O que interfere, né? Porque muitas vezes nós estudamos, lemos, mas não conseguimos entender o que isso se aplica em nós, né? Então eu só marquei uns pontos para você meditar aí, né? O que isso muda na minha vida? Me dá segurança de salvação, né? Porque se eu sou salvo pela graça, né? Se vem de Deus e não de mim, eu posso estar seguro que ele vai cumprir o que ele falou, né? Não depende de ações minhas. Eu posso ter paz, então, com Deus, não preciso estar todo o tempo preocupado, né? Tô salvo, não tô salvo, né? Até eu vi um post nesses recentes dias aí falando em relação às guerras que estão ocorrendo aí entre Rússia e Ucrânia, que as pessoas deveriam se preparar, né? Deveriam estar preparadas para a volta de Jesus, né? E realmente, né, faz algum sentido, mas como assim me preparar, né? Será? Porque, infelizmente, nós tivemos
temos ainda em algumas igrejas esse pensamento de que agora eu estou salvo, se eu estou vivendo uma vida reta, né? Se eu estou santidade certinho, né? Se eu vivi um dia sem pecar, beleza, estou salvo. Aí se eu pequei, não estou mais salvo, entendeu? Então, como eu já ouvi alguns falar, seria uma questão de sorte ser salvo ou não no arrebatamento. Porque como que você vai garantir que você está num dia bom, digamos assim, hoje eu tô top, hoje eu não pequei. Então, se Jesus voltar hoje, pode voltar hoje, Jesus, que hoje eu subo, né? Mas e amanhã? Amanhã não sei, né? Depende. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo, entendeu? Nós já somos salvos e a partir dessa salvação passamos a viver uma vida santa, né? Porém, nós também está muito claro nos escritos de Paulo, de João, que nós tropeçamos, nós erramos, né? Mas nós já temos esse advogado fiel diante de Deus para mediar a nossa causa, né? Nossos pecados já foram pagos, né? Então é isso, é ter essa segurança de salvação, né? E entender isso, essa graça realmente de Deus em nos salvar, em nos alcançar, em se mover na nossa direção para que nós pudéssemos então de fato ser salvos. Nos mostra a grandeza do amor de Deus para com nós, né? Porque às vezes nós temos dificuldade em entender o amor de Deus, né? E quão grande é esse amor, né? Ele não tinha motivo algum para nos ressuscitar, motivo algum para nos salvar, para nos encontrar, mas ele fez, né? Até Paulo escreve em Romanos 8, coloquei aqui, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, o mais difícil, o principal, Deus já fez, né? Até a gente fala sempre daquela frase, né? O melhor de Deus está por vir. Né? O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, né? Se chama Jesus Cristo. Então, o melhor de Deus é Ele, é Cristo. Ele veio e interviu na nossa situação de calamidade, de decadência, de pecado, de escravidão e nos salvou. E por último, né, o que isso muda, no versículo final, coloquei que Deus nos mostra também nesse verso que Ele nos vê como sua obra-prima, né? Ele nos vê como um propósito, nos vê como uma obra de arte, como um poema. Então nós fomos feitos sim para um propósito e cabe a nós buscar andar em Deus nesse propósito para a glória de Deus. E qual vai ser então a nossa resposta? Essa que é a pergunta que eu deixo para vocês. Qual é a nossa resposta a esse amor de Deus para conosco? Qual a nossa resposta, né, a tudo isso que Deus fez de forma graciosa, misericordiosa e bondosa em nos ressuscitar, em nos salvar, em nos libertar da escravidão e aí, muito mais do que isso, né, nos colocar sentados em Cristo nas regiões celestiais. Então, o que nós podemos fazer, né, em relação a isso? Cabe a nós entregar de fato as nossas vidas a Deus, né, e deixar que Ele viva, né, como Paulo diz, que Cristo viva, né, que não viva mais eu, mas que Cristo viva em mim. Então, que nós entendamos isso de fato e possamos, de fato, como Jesus disse, tomar a nossa cruz, né, e segui-lo, estar prontos para a morte todo dia. Né? Essa morte, para nós, na nossa realidade no Brasil, não é física, né, na maioria das vezes, mas nós temos que estar dispostos a morrer as nossas vontades, né, os nossos desejos, as nossas paixões, a realmente matar, crucificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, para que de fato Cristo viva em nós e seja visto pelas pessoas para a glória de Deus. Amém? Então é isso, pessoal. Nós finalizamos aí Efésios 2, 1 ao 10 por hoje e na próxima aula nós continuamos aí do verso 11 ao 22, tá bom? Vamos só fazer uma oração para a gente finalizar. E se fez sentido para vocês, comenta aí, tá? Se tiver pergunta também, pode comentar aí no vídeo que a gente responde, pode mandar no Instagram ou no telefone da igreja também que nós respondemos, tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse momento, pela Tua palavra, pela Tua graça, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos alcançou, Pai. Nós estávamos perdidos, Pai, nós estávamos mortos em nossas transgressões e delitos, mas o Senhor interviu, Pai. O Senhor decidiu intervir pelos Seus atributos, pelo Seu amor, pela Sua graça, misericórdia e bondade, Pai. Nós te louvamos por isso, te agradecemos, te damos honra, te damos glória, te damos louvor, adoração, Pai, tudo que o Senhor merece, tudo que o Senhor deseja, e queremos que o Teu Espírito, Pai, molde a nossa mente a essa realidade, Pai, que o Teu Espírito
impute essas verdades nos nossos corações, nas nossas mentes, Pai, que essa revelação saia do nosso entendimento e desça para o nosso coração, Pai, que realmente seja escrito em nossos corações pelo Teu Espírito, Pai, que nós somos salvos, Pai, pela graça, não por obra, Senhor, para que nós não nos gloriemos nisso, mas para que nós Te gloriemos, Pai, para que nós Te demos graça, Senhor, Te damos louvor, Te damos exaltação, porque o Senhor é o único digno, Pai, de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém? Então é isso, galera. Deus abençoe vocês. Até o próximo Lab.